Graça e paz, meus irmãos, que a paz do nosso Deus esteja com vocês no nome do Senhor Jesus. Eu gostaria hoje de falar sobre aquilo que eu acho que configura a base de um cristianismo verdadeiro, de um crente bíblico, santo e verdadeiro. A passagem de Mateus que ilustra muito bem, claro, que a Bíblia em muitas outras passagens fala, fala sobre isso. Mateus 6, você pode ler o capítulo todo, aliás, para entender o contexto é preciso que se leia o capítulo todo. Mateus 6, 23, 33, você vai encontrar a passagem que diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa passagem, ela derrota com todas as teorias, a teologia da prosperidade, a teologia da libertação, a teologia do humanismo, do triunfalismo, do não sofrimento, de que tudo vai dar certo, de que você precisa disso, do gnosticismo, que dessa forma de ver Deus como um jogo, como se tivesse níveis. Você está aqui, se você dá, você vai para outro nível. Se você dá mais um pouquinho, você tem um certo privilégio. Se você dá menos, o teu privilégio é diferente. E essa teologia toda, esse barco todo de teorias completamente erradas e mal intencionadas, elas caem fora disso. Mas o maior problema, um dos grandes problemas da igreja atual, ou daqueles que se dizem cristãos, são cristãos sem leitura bíblica. Os cristãos de hoje não leem a Bíblia. E não gastam tempo lendo a Bíblia. E quando fazem de duas maneiras: ou aquilo que o líder ou líder, sim, o pastor ou líder religioso orienta a ler, só aquilo, ou quando leem versículos soltos, fora de contextos, e se apegam naquilo que, quando eles leem dentro do contexto, vão perceber que aquele versículo não faz sentido da forma que ele entendeu, mas sim num contexto. E por essa razão muitos se perdem, porque a dependência dele está no pastor, no homem, no líder. Aquele pastor é que lê a Bíblia, ele é que chega e fala o que tem que ser, as pessoas não confrontam o que ele fala com a palavra, ninguém vai verificar se aquilo está na Bíblia, se é exatamente isso. E o pior ainda, ninguém faz uma comparação com a igreja verdadeira. Ou você ir para o livro de Atos e ver a primeira igreja cristã, como é que a igreja se debateu e como é que a igreja se deu com esses assuntos, ou como é que era a igreja bíblica dos apóstolos, já que todos nós somos apostólicos e todas as informações que nós temos, que hoje é o nosso cânon ou a Bíblia, vieram dos apóstolos. E por isso falham, porque aprendem a conhecer um Deus ilusório, uma falsa esperança de salvação, uma fé que diz que você precisa fazer isso ou aquilo para ser salvo, salvos pelas obras. E uma ganância, tanto dos líderes como dos seus seguidores, em obter fins imundos. Mas Deus, nessa passagem, diz: não busqueis o mundo, não é? Deus diz: não busqueis o mundo nem as coisas que nele há. Deus reprova isso, e Deus reprova o nosso desejo atrás das coisas do mundo. Por quê? Porque diante de Deus, essas coisas são passageiras. Jesus, perante Pilatos, Pilatos lhe pergunta: você veio aqui, tá bem, mas você é rei? Jesus disse: na verdade sou, mas meu reino não é desse mundo. Entende? Então qualquer cristão, qualquer um seguidor de Cristo precisa entender isso, que o reino dele não é desse mundo. João Batista gritava no deserto: arrependei-vos, buscai o reino do céu, agora quando se pode achar. Claramente, o cristão, a primeira coisa que o cristão deve se preocupar é o reino de Deus, não é? Buscar o reino de Deus. E para isso é preciso que você faça aquilo que João Batista determinou: você se arrepende dos seus pecados e é regenerado, salvo pela graça. Ninguém pode ser salvo, não há nada que eu e você possamos fazer para ser salvo. Você não vai ser salvo porque você dá o dízimo, você não vai ser salvo porque você sobe monte, ou foi para Jerusalém, ou porque pôs azeite na cabeça, ou porque... não. Nós somos salvos pela
graça. Amém? Nós somos escolhidos por Deus e fomos escolhidos ainda antes mesmo de termos o compromisso com Deus. Nós fomos salvos enquanto ainda pecávamos. E essa é a alegria e a bondade, a maravilha da graça. Nós entendemos que Deus nos amou primeiro, nos deu a graça e somos salvos por Ele. Nós não temos participação nenhuma na salvação. É um dom gratuito de Deus, é uma coisa linda, pura. Nos salva, nos renova, nos limpa de nós mesmos e das coisas do mundo. E aí sim, depois de nós sermos salvos pela graça, aí sim nós fazemos as boas obras, não para ser salvos, mas porque elas são resultado daqueles que são salvos. E aí você vai entender que o evangelho é leve, é puro. O evangelho ele não traz carga pesada. Ele te faz entender Deus, ver a maravilha de Deus e te faz viver na graça, agradecendo a Deus diariamente porque Ele faz. Então você começa a entender que as coisas que estão ao seu redor são secundárias, o carro, a casa, a mulher, a família. E você vai entender que elas não são prioridade. E todas essas ideias, essas religiões que te ensinam a colocar essas coisas como prioridade estão completamente erradas, estão a passar uma falsa esperança. As pessoas estão distraídas a buscar as coisas que Jesus diz que não se buscam, que são secundárias, e estão a deixar o reino de Deus à parte, não entendem a graça, não entendem como Deus salva, não entendem, não estão a viver agradecendo a Deus por aquilo que Deus fez, e ainda se sentem às vezes algumas, na sua arrogância e prepotência, ainda acham que tem que cobrar a Deus, fazer aquelas orações de revolta, oh Deus, por que você não faz? Porque, peraí, se Deus te salvou pela graça antes de você merecer, se Deus foi bom contigo, você acha que você tem o direito de fazer isso? Ou de agradecê-lo diariamente. Por isso é que ele disse, buscar em primeiro lugar o reino. Se você tiver o reino, se a salvação vier em você, se você se arrepender dos seus pecados e ser salvo pela graça, aceitar essa oferta de Deus, as outras coisas serão secundárias. Deus vai te dar aquilo que você precisa, não o que você quer. E se a doença vier, se você não for curado, se o pão não vier, se a casa não vier, se o marido não vier, tudo isso é secundário, porque a maior dádiva de Deus foi a salvação, o seu sangue na cruz. E se você entender que isso já veio, isso já está em você, nada mais importa. Você vai olhar para Cristo, teus olhos vão ficar fixos na eternidade. E o que vai acontecer? Você vai deixar de estar preso nas coisas do mundo, na carnalidade. Então você não vai ficar mais preso no livro de dizimista. Você não vai ficar mais preso no subir o monte, no que o pastor fala, nos propósitos absurdos, ter que fazer coisas absurdas para alcançar ou tratar Deus como se ele fosse um videogame que você tem que pular níveis e coisas do gênero. Não, você vai olhar a Deus, você vai levantar as mãos e você vai ser livre, você vai agradecê-lo, você vai amá-lo e ele vai ser suficiente para ti, ele vai encher, te preencher em todas as áreas da tua vida. E quando faltar e quando você andar pelo vale da sombra da morte, você vai sentir confortado porque ele vai estar lá, ele vai te dar o pão de cada dia e quando faltar ele estará contigo e você vai levantar a mão e ele vai suprir. Você vai entender que a maior dádiva é ele, Deus é a maior dádiva nas nossas vidas e não aquilo que ele pode dar. Então essa é a verdade do cristianismo. Então buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E se você continuar a ler, a Bíblia fala que aqueles que buscam essas coisas, que colocam as coisas materiais em primeiro lugar, esses são gentios, ou melhor, não crentes. Então nós temos hoje um montão de gente que se diz crente, mas não é crente. Temos hoje um montão de gente que se diz que é de Deus, mas não é de Deus. A Bíblia o chama nessa passagem de gentios, não crentes. Por quê? Porque o materialismo é sua prioridade. Para terminar, a Bíblia diz que só existe dois senhores nesse mundo, Deus e o dinheiro, e não o diabo, como muitas igrejas colocam o diabo como Deus. O diabo é que fala nas igrejas, o diabo vai, as pessoas vão manifestadas, ou aquilo que eles chamam de teologia da libertação, que na verdade não é, aquele exorcismo. Libertação é quando a palavra vem dentro de você, entra na tua alma, no teu coração e te liberta, abre os teus olhos, isso é libertação. Aquilo que eles ensinam aí, aquilo é exorcismo, que é expulsar demônios. E eles fazem isso. Algumas pessoas
verdadeiramente ou de forma ou não, independentemente do que acontece, colocam no altar pessoas onde o diabo é que dita as regras da casa. O diabo fala quem está a fazer o que é certo, quem está a fazer o que é errado. O diabo determina o que é. O diabo fala quem é de Deus, quem não é de Deus. O diabo faz coisas, as pessoas seguem aquele demônio com aquela voz que está ali a instruir pessoas e vão seguindo. Então nós vimos um grupo de pessoas que se pensam ser cristãos, mas biblicamente, quando você lê a biblicamente, você lê a Bíblia, você vê que falharam em todos os pontos importantes de um cristão. Então temos hoje em dia um montão de gente a ser a receber falsamente uma esperança. Estão todas viciadas, apertadas, olhando para esse tipo de coisa, andar atrás das coisas do mundo, numa esperança de que essas coisas é Deus, e isso é uma falsa esperança. No final das contas, morrerão nos seus pecados, como disse Jesus, não poderão ver a salvação porque nunca tiveram tempo de se arrepender, nunca tiveram tempo de chorar diante de Deus, nunca tiveram tempo de analisar suas vidas e olhar para Deus e se despirem, derreterem diante de Deus, porque estavam sentadas numa falsa esperança do fazer e não fazer, de subir monte, de não subir, de descer e não descer, de fazer coisas, de tratar Deus como um videogame, fazer isso para receber aquilo, fazer isso para subir de nível. Então é isso que o diabo faz, uma falsa esperança, e muita gente está perdida por causa disso, em vez de parar, analisar, arrepender-se do seu pecado e receber a graça divina que nos alivia, nos transforma e nos leva diante do nosso Deus. Espero que você consiga entender isso e que através disso o teu coração se abra e que a paz do nosso Deus possa estar com você, abrir os seus olhos e que a verdade verdadeiramente possa libertá-lo desta religiosidade em nome de Jesus.